Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, segunda, 14 de agosto, 7 horas da manhã. Muito obrigado, muito bom dia a todo mundo que está chegando por aí. Dormi pouco essa noite porque ontem foram as primárias na Argentina. A gente vai falar tudo o que aconteceu na eleição argentina ontem, inclusive explicar para todo mundo o que são as primárias, o que vem pela eleição, o que vem pela frente. E tivemos um terremoto da extrema-direita na Argentina ontem. Já se esperava que o Javier Milei, esta figura que abriu o nosso programa hoje, fosse fazer uma votação expressiva, mas surpreendeu a muitas pessoas. Aliás, não me surpreendeu, e digo mais, não surpreendeu quem acompanha o Desperta ICL. Nós já falamos do Javier Milei um tempo atrás aqui, quando eu estive na Argentina, fiquei uma semana por lá, voltei bastante estarrecido com as conversas que eu pesquei de orelhada na rua, com as pessoas com as quais eu falei, e já tinha uma expectativa de que esse cara faria uma votação importante. Eu acho que a política tradicional argentina dormiu no ponto, achando que a coisa não iria parar onde foi parar, e ontem, de fato, Javier Milei atropelou a política tradicional argentina, fez uma votação expressiva, foi o grande vencedor das primárias. Logo a gente vai falar sobre isso. Antes de mais nada, muito bom dia. Como é que foi o final de semana de vocês? Ficaram esperando alguma coisa? Ficaram esperando alguma batida da Polícia Federal? Geralmente a Polícia Federal não trabalha no final de semana, tá, gente? Para fazer esse tipo de operação que vocês estavam esperando. Veremos como acontecem, o que acontece nos próximos dias aqui pelo Brasil em relação à família Bolsonaro. Semana passada bastante intensa, né? Fizemos aí coberturas bastante intensas, digamos, né? Teve a prisão do Silvinei Vasquez na terça-feira, depois teve todo o caso das joias do senhor Bolsonaro que veio à tona, né? Vários e-mails que foram publicados. Então essa semana aparentemente começamos uma semana um pouco mais tranquila, pelo menos na segunda-feira a gente pode respirar um pouco mais aliviado. Não podemos dizer a mesma coisa sobre os nossos hermanos, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Argentina. Antes de mais nada, muito bom dia, muito obrigado a todo mundo que já está sintonizando no Desperta ICL na manhã dessa segunda-feira. São 7h02 da manhã, estamos começando o nosso programa ao vivo, que vai ao vivo para toda a rede do ICL. Vocês sabem, podem nos acompanhar em todos os canais do ICL, no YouTube, no Instagram, no Twitter, na Twitch, no Facebook, em todas as redes sociais mais relevantes, com maior audiência, digamos assim. Então fiquem por aí, mandem os seus comentários. Estamos ao vivo também no canal do Eduardo Moreira, também no canal do Leandro Demori e também na nossa maravilhosa rede. Então, meu bom dia especial para todo mundo que nos acompanha pela televisão, na TVT, pela Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual, também pela Grande São Paulo, e na TV Querimurê, lá na Bahia. Eu sempre digo a mesma coisa pela manhã, então vamos lá de novo. Primeira coisa, deixa o seu like no vídeo, compartilhe este programa para que as pessoas possam saber que nós estamos no ar, né? A nossa audiência vem crescendo bastante, eu estou muito feliz. Aliás, semana passada batemos recorde de audiência, 2 dias seguidos foram excelentes na semana passada, então a gente está subindo. Muito obrigado a quem acompanha o programa desde o começo. Nós começamos faz o quê, Jimmy? Uns 3 meses, mais ou menos, né? Eu sou ruim de data, é tipo isso, né? Vai fechar 3 meses agora? Fechou 4. Vai fechar 4 meses já? 4 meses, caramba, estamos caminhando. Então, muito obrigado, gente, a todo mundo que... Eu não lembro. Fechou 4. Já fechou 4? Fechou 4, dia 10. Já fechou 4 meses, dia 10. Olha, o Jimmy é um cidadão bom de... Então, temos 4 meses e 4 dias de programa, é isso? Então, muito obrigado a quem já desde o começo está por aqui, a nossa turma que fica comentando aí, a nossa comunidade que fica comentando também nos comentários. Vá mandando seus comentários, diga de onde vocês estão falando. Eu já vi que tinha gente já de fora do Brasil, pelo fuso horário também a gente pega muita gente que não mora no Brasil também, né? O pessoal tá lá de manhã, né? Ou cozinhando meio-dia, ou já à noite nos países onde vocês moram também, cuidando das coisas da casa, dos afazeres, aquela coisa toda, voltando do trabalho, indo pro trabalho. Vocês podem acompanhar esse programa também como se fosse o bom e velho radinho, porque no limite do possível a gente tenta também fazer descrição das coisas que vamos mostrando nessa tela aqui e vamos mostrando para as pessoas que nos acompanham. Então fiquem tranquilos,
fiquem tranquila, fiquem tranquilos. Se você está nos acompanhando, está cheio de coisa para fazer aí, deixa o celular no cantinho lá, coloca na televisão, né? Muita gente já tem o aplicativo do YouTube na televisão também, coloca na televisão e nos acompanhe. Lembrando que este programa, logo depois quando ele se encerra, você pode ficar nesse mesmo link porque a gente vai colar direto com o ICL Notícias primeira edição. Então, é como se fosse propaganda não, né? Porque propaganda não tem aqui, né? É como se fosse realmente uma transmissão de televisão. Acompanha o Desperta ICL, quando o Desperta acaba, tem ali 1 minuto, 1 minuto e meio de intervalo no mesmo link que nós estamos aqui e depois começa o ICL Notícias primeira edição. Então, quem acompanhava o programa antes, estava acostumado a fechar essa aba e depois pegar o link do ICL N1 e jogar no navegador, não precisa fazer mais nada. Fique imóvel, não mexa o mouse, apenas respire, porque se você não respirar, você vai desmaiar igual o Flávio Bolsonaro durante o debate e a Jandira Fegali não está na sua casa para segurar na sua mão, né? Então, pelo menos respira, toma aí o seu cafezinho, o seu chá, seja lá o que você estiver tomando pela manhã, a sua aguinha com limão, que muita gente toma, né? Inclusive eu acordo, tomo uma aguinha com limão para dar aquela acordada, aquela limpada. E fiquem por aí, porque o ICL Notícias primeira edição segue neste mesmo link. Gente, antes de mais nada, um recado para vocês, tá? Agora, hoje é dia 14, né? Então, dia 17, essa semana, quinta-feira, é isso, né? 17, 14, 15, 16, 17. Quinta-feira, às 8 horas da noite, o Eduardo Moreira vai dar uma aula especial, uma aula de 1 hora, muito reduzida, que na verdade é aí uma redução, uma síntese da grande aula que ele dá algumas vezes por ano, não são muitas, né? Algumas vezes por ano sobre investimentos. Geralmente o Edu faz uma aula aberta, uma grande exposição sobre o que é o mercado de capitais, como funcionam as aplicações de banco, o que são aqueles produtos todos de prateleira que a gente ouve, né, a vida toda. O que você faz com a sua grana, basicamente? Como você faz para a sua grana render e minimamente trabalhar para você? E não precisa ser muita grana não, tá, gente? Quem tem uma economia mínima aí, que consegue organizar essa economia, a pior coisa que você faz é não saber o que fazer, certo? Então, a gente tem várias dúvidas lá em relação ao dinheiro, o que a gente faz com o dinheiro, se deixa parado, se vai para CDB, se vai para o que é CDI, se vai para letras de crédito agrícola, se bota em tesouro direto, o que são ações, como é que faz para investir em ações, quais são os riscos, como é que funciona esse negócio todo, quanto que o banco vai ficar para o banco, quanto você tem que pagar de imposto, se tem investimento que tem que pagar imposto ou se não tem. Então, basicamente o que o Edu fez? Nos últimos anos o Edu criou aí uma metodologia para explicar para as pessoas de modo muito simples, reduzindo esses nomes todos, essas nomenclaturas, essa dificuldade, para evitar que você, primeiro, para você entender como é que funcionam as coisas, é mais fácil do que parece, tá, gente? Na verdade, é bem simples. É que, claro, a prateleira do banco ela é complexa para deixar as pessoas um pouco confusas também, né? E também para você evitar cair em casca de banana. Então, ó, quinta-feira, às 8 horas da noite, vai ter essa aula super especial com o Edu, vai começar às 8, como eu falei, dia 17. Atenção, é grátis, tá bom? É grátis. Então você tem que simplesmente fazer a inscrição. O link está na tela e também possivelmente está no nosso chat, né? Tá aí no chat? Então tá, edu1.com.br/desperta. Edu1, numeral 1, né? Então edu1.com.br/desperta. Essa é uma aula exclusiva, não é aula, não é videozinho de internet, não é coisa reaproveitada, não. É um negócio que o Edu senta lá, estuda, organiza, pensa direitinho como vai fazer, faz um roteiro para deixar tudo organizado, para deixar também, quando a aula terminar, você sacar que, pô, entendi o que está rolando aqui, saquei a lógica da coisa. Claro que você não vai sair, né, sabendo tudo, mas o objetivo não é nem esse, gente. Você não precisa saber tudo. Essa é a grande questão. Você precisa saber os preceitos básicos de como funcionam os lugares onde você pode botar a sua grana. Então o Edu fez uma aula exclusiva, especial, ao vivo e gratuita. Atenção, geralmente esse tipo de aula não tem repeteco, tá? Então possivelmente não vai ter reprise. Em alguns casos muito específicos teve reprise, porque teve uma audiência absurda, muita gente alegou que não conseguiu ver, e aí o link ficou disponível por mais um dia, mas geralmente não tem, nesse caso não creio que terá, então inscreva-se em edu1.com.br/desperta,
quinta-feira, às 8 horas da noite, aula exclusiva, grátis e ao vivo, tá bom? Só garanta a sua vaga para ter certeza de que você vai estar por lá para ouvir o que o Edu tem falar, né? Tem para falar. Tá começando o segundo semestre, aquela coisa toda, muita gente conseguiu fazer sobrar um dinheirinho no lado ali, um dinheirinho no lado aqui. O que fazer com essa grana? No Brasil, tradicionalmente, a gente deixa parado na poupança, né? O que, no geral, é o pior erro que alguém pode cometer. Só não é pior do que você fazer um investimento que você não sabe o que está fazendo. E aí depois lá no final tem taxa de administração do banco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, no fim das contas não sobra nada. Ou você faz um investimento que tinha que deixar por X tempo, você esquece, ou no meio daquilo tem que retirar aquela grana e perde uma grana considerável, o investimento passa a ser um prejuízo em algum modo, tá? Então fiquem ligados, façam a inscrição, porque quinta-feira tem essa mega aula com o Edu. Amanhã, quarta e quinta, eu vou relembrá-las e relembrá-los, tudo bem? Mas quem puder, quem já estiver na frente do computador, corre para lá para fazer a inscrição. Bora nós então, ó, muita coisa rolando aqui. Antes de mais nada, eu vou sugerir que vocês leiam um resumo que eu fiz. Mandei no sábado o resumão do Demore, o brilhante mundo de Os Bolsonaro. Eu juro pra vocês que tá tudo explicado o que é que foi a treta das joias. Porque assim, gente, é muito relógio, é muito Rolex, é muito brilhante, são muitas pedras, tem a botoadura, eu tenho tercinho, tenho não sei o que, tem o colar, né? Tem brinco, tem o Rolex que foi para os Estados Unidos e os caras tiveram que recomprar de novo. Aliás, vamos combinar aqui que são os piores criminosos do mundo, né? O maluco teve que ir lá recomprar o negócio que vendeu para entregar de volta, né? Para a União, porque não era deles, né? Teve a questão das pedras preciosas. Na semana passada teve a prisão do Silvinei Vasquez, que tem a ver com a eleição. Então isso tudo é um grande bololô que vai desde a venda ilegal de coisas que não eram para ser vendidas, de objetos que em tese e na prática deveriam ser seus, meus, do povo brasileiro, porque, atenção, né? O Bolsonaro, quando viaja, enquanto presidente da República, ninguém tá dando presente para ele porque o Bolsonaro é legal nem bonito, né? As pessoas estão presenteando o presidente da República do Brasil. Se fosse você ia ganhar possivelmente os mesmos presentes, tá bom? Então aquilo lá não era para o Bolsonaro, aquilo lá era para a figura do presidente da República, um cargo criado pela sociedade civil brasileira, para o qual quase todos nós podemos concorrer, menos o Bolsonaro, porque está inelegível, vamos lembrar disso, né? Para começar a segunda já um pouco mais alegres, né? E aquilo você ocupa aquele cargo temporariamente. Quem cede aquele lugar para você, aquela cadeira, é a sociedade civil. Então, não era o Bolsonaro que estava ganhando presente ali, né, meus camaradas, minhas camaradas? Quem estava ganhando presente era o presidente da República. Ainda não sabemos exatamente por quê, né? Eu acredito que no curso das investigações descobriremos por quê. Mas olha só, atenção, isso é uma coisa importante. Mesmo que não tenha motivo, né? Motivos escusos, vamos colocar assim, motivos clandestinos, motivos que ainda não sabemos, motivos que ainda estão escondidos, mesmo que ainda não, ou mesmo que jamais houve motivos, pouco importa. Se o presidente visita um país, aquele país presenteia o presidente, aquele presente é para o país. O presidente da República, ele é o emissário, ele é o entregador, ele é quem representa o país. O príncipe da Arábia Saudita não está dando um presente para o Bolsonaro, está dando um presente para o Brasil. E isso deveria ser registrado, claro, nos registros oficiais. Vários não foram, vários foram e foram liberados e essas coisas voaram para lá e para cá. Então a gente tem um grande caldo, uma grande mistura, né, que tem junto aí venda de coisa que não era para ser vendida, remessa de dinheiro para o exterior, a família do ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid, com mansões milionárias nos Estados Unidos, o Bolsonaro criando uma conta no Banco do Brasil no dia 21 de dezembro e mandando dinheiro para os Estados Unidos no dia 22. A Polícia Federal já investigava esse caso, fala-se em mais ou menos 600 mil reais. Nessa leva que foi, nessa leva que dá para ver, nesse dinheiro que a gente viu, não sabemos aqui, não estou acusando, não sei se tem mais ou não sabemos se tem mais ou não, temos condições objetivas, indícios e provas para desconfiar que sim, inclusive conversas da família Cid dizendo que tinha dinheiro para entregar em mãos do Bolsonaro, cash nos Estados Unidos, dólares, tá? Então,
É uma confusão. Se você junta isso com o financiamento dos atos antidemocráticos, é o que a CPI vai tentar descobrir também. No final de semana, a Polícia Federal pediu a quebra de sigilo do fiscal do Bolsonaro e da Michelle. Isso está na mão do Alexandre de Moraes. Na semana passada, no ICL Notícias, segunda edição, a Jandira Fegali deu uma entrevista pra gente aqui no ICL e falou que é importantíssimo esse pedido da PF, mas também ela e o Rogério Correia, deputado na CPMI dos atos antidemocráticos, pedirão novamente para colocar em votação a quebra de sigilo bancário, eventualmente fiscal e telefônico também, da senhora Michelle Bolsonaro e do senhor Jair Bolsonaro. Tentaram fazer esse pedido de quebra na semana passada e a liderança da mesa, deputado Arthur Maia, jogou para o lado, não votaram os requerimentos e isso ficou em suspenso. Essa semana veremos como a CPI vai caminhar. Possivelmente esses pedidos serão colocados na mesa de novo. Há mais do que indícios suficientes para que eles sejam votados e aprovados, porque isso, como diz a Jandira Fegali, pode estar ali ligado ao financiamento dos atos antidemocráticos. Afinal de contas, o Bolsonaro era o maior interessado em duas coisas, para a gente não esquecer aqui. Primeiro, o maior interessado na venda dessas joias todas, porque o dinheiro iria, como já estamos vendo na investigação, ao menos parte do dinheiro iria para o bolso da família Bolsonaro. Já sabíamos, né? Já sabíamos, foi falado, como diz aquele meme, já foi dado risada. Isso foi falado, foi avisado em 2017, foi avisado em 2018, não ouviu quem não quis. É uma família que passou a vida política toda pensando apenas em si do modo como nós estamos vendo agora aqui. Então os Bolsonaros eram os primeiros interessados na venda desses objetos todos, inclusive objetos de arte, né? Que foram recebidos pela presidência da República. Segundo, a família Bolsonaro era a maior interessada no que poderia acontecer ou não acontecer com as eleições do ano passado. Porque, afinal de contas, o objetivo dos apoiadores do Bolsonaro, as pessoas que materialmente foram lá fazer a coisa, né? A gente brinca aqui a dona Fátima de Tubarão, né? Que foi fazer o número 2 lá na sede do STF. A dona Fátima de Tubarão é a ponta lá, né? É a pessoinha que ficou 4 anos no WhatsApp, não escutava ninguém, como a maioria dos seus tios, das suas tias aí, que ficaram enchendo o saco de todo mundo, né? Cheio de razão, com o peito estufado, falando na corrupção do PT e não sei o quê, não escutavam as pessoas e muita gente falando, olha, veja bem, né? Ah, porque eu vou comprar uma arma. Veja bem, você vai comprar uma arma, não seja otário, não seja trouxa. Você está servindo de manobra para um negócio que você não está nem entendendo o que está acontecendo. O objetivo dessas pessoas, no final das contas, era criar caos e evitar que o Lula assumisse. Caso o Lula não assumisse, tivesse um caos em Brasília, se as eleições fossem anuladas, se não tivesse a cerimônia de posse do Lula, quem seria beneficiário direto dessa bagunça toda? Jair Bolsonaro. Então o Bolsonaro é beneficiário, né, do caso das joias e do caso dos atos antidemocráticos. Essas coisas, claro, elas se conversam e é preciso que se investigue até o fim. Veremos como as coisas caminham. Então eu fiz um resumão lá na minha newsletter. Para quem não assina ainda, por gentileza, apoie o jornalismo independente para além de tudo, né? Que é o caso do ICL, que é o caso da minha newsletter também. agrandeguerra.com.br tem um resumão, resumaço, olha só. Mauro Cid e a turma esqueceram de apagar os e-mails da lixeira, tem aqui o comprovante de pedido de transferência de dinheiro do Bolsonaro, assinado pelo Bolsonaro, que a gente deu exclusivo na semana passada junto com o pessoal do site O Cafezinho, e falamos aqui também no ICL Notícia segunda edição, a gente mostrou os documentos, mostramos tanto o documento da criação da conta do Bolsonaro nos Estados Unidos, na conta BB Américas em Miami, né? Num dia, 21 de dezembro, vejam só, final do governo, o Bolsonaro estava aqui, ó, corre, meus filhos. 22, que é esse documento aqui, Bolsonaro assina de próprio punho, tem a assinatura do Bolsonaro, a gente até comparou a assinatura dele com a assinatura do próprio Bolsonaro na cerimônia, no documento que assina a posse do Bolsonaro, para não ter dúvidas, né? Vamos pegar um documento que o Bolsonaro não vai poder negar que foi ele assinou, que foi ele que assinou, qual que foi? Foi o documento que ele assinou quando tomou posse como presidente do Brasil. Ou o Bolsonaro vai negar que assinou aquele documento também. Difícil, né? O tal do documento da caneta BIC. Aliás, a grande piada ontem na rede social é por que o Bolsonaro assinava as coisas com a caneta BIC. Vocês ouviram essa piada? O Bolsonaro assinava os documentos com caneta BIC porque as de ouro ele vendia, né? Então não ficava nada com ele. Essa é a grande... Atenção, Jair.
É uma piada, tá bom? Imagina, a gente não tá falando que o senhor vendia as canetas, imagina. Nós, quem? Nós não, jamais. Então tá tudo lá organizado, aqui vocês podem ver, nós mostramos também no ICL Notícias segunda edição os documentos que comprovam a autenticidade de parte das joias. Vamos lembrar, foram no mínimo 3 kits de joias que foram parar na mão dos Bolsonaro, né? Tinha mais o kit de joias que ficou preso no aeroporto de Guarulhos. Então, assim, a gente está falando de muita grana, muita coisa que chegou. Um relógio, aqui ó, tem 4 certificados de autenticação de joias que ele recebeu. Isso aqui, para quem não pegou a explicação na sexta-feira, esses documentos aqui, assim como os documentos de transferência de dinheiro do Bolsonaro para os Estados Unidos, o tenente-coronel Cid, que era o principal ajudante do Bolsonaro, ele escaneava isso em uma impressora. E essa impressora, ele fez o setup da impressora para quando ele escaneasse, a impressora mandasse para o e-mail oficial dele, Cid, na presidência da República. Então tinha o e-mail dele lá, para cid@presidencia.gov.br, não lembro exatamente qual que é o alias lá, né? Eu não sei se eu acho que é presidencia.gov.br. E aí ele pedia e botava lá no scanner, escaneava os documentos, porque precisava dos documentos, precisava para mandar por e-mail para outras pessoas, ou precisava para imprimi-los, né? Ou eventualmente precisava para guardá-los também, né? Para arquivá-los. Então, esses certificados estavam nos e-mails do Cid, esses 4 aqui que nós publicamos lá, junto com a rapaziada do site Cafezinho, e depois mostramos aqui no ICL Notícias, segunda edição. Só um desses aqui, ó, esse primeiro aqui, vocês estão vendo aqui, que é o maiorzinho deles, né? Deixa eu levantar, colocar minha canetinha, aliás, esqueci de abrir ela hoje aqui. Cadê a minha canetinha? Vem cá, minha filha. É, você mesmo. Isso. Aí. Sai. Aí, ó. Só esse primeiro aqui, a gente tá vendo, né? Certificado de origem. Isso aqui é um certificado de origem das joias, né? Só esse primeiro aqui é de um relógio, ó. Tá? É um relógio de ouro, 85 gramas, lá, tá tudo colocado aqui. O nome do relógio é Luc Tourbillon, né? O nome do relógio. E aí tá aqui quantas pedras tem, que tipo de pedra é, em numerais romanos, parará, tá todo descrito aqui, né? Olha aqui, ó, aproximadamente 33 rubis, safiras, cristais, né? Então tem todas as pedras que estão aqui. Aqui vocês não vão conseguir ver porque tá muito pequeno, tá? Tem um carimbo da Chopard, que é a fábrica do negócio todo, né? E aqui diz o seguinte, ó, é uma edição limitada de 25 peças. Quando a gente joga esse tipo de relógio na internet, para descobrir quanto vale, é um relógio Chopard, que é um relógio de luxo que você não tem, tá? Você não tem. Não tem. Não vem mentir pra gente que você não tem, não. Desse aqui, então, não tem mesmo. Não tem, a não ser que o Jorge Paulo Lemann esteja assistindo esse programa. Possível também, né? Não sei se o Jorge Paulo Lemann comprou esse relógio, né? Esse relógio aqui, só esse relógio desse certificado aqui, tem uma avaliação de mercado hoje de R$800 mil. Um relógio, tá? Esses conjuntos todos aqui, que são conjuntos de joias, o Miguel do Rosário, lá do Cafezinho, ele fez questão de contar quantas pedras preciosas tem no conjunto, tá? Então, quantas pedras tem no relógio, que pedras são e tal. E o Miguel chegou à conclusão que a gente está falando de 180 diamantes em um conjunto de joias que não deveriam estar na mão da família Bolsonaro e que há a suspeita séria de que este conjunto ou outros voaram com o Bolsonaro para os Estados Unidos no avião presidencial, quando o Bolsonaro deixou o país em dezembro. Então criou toda uma história que queria deixar o Brasil, saiu correndo às pressas porque não queria passar a faixa, fez uma encenação pro bando de otário lá dos bolsonaristas, né? Eu tenho falado muito essa palavra otário aqui, mas otário pode, tá? Otário é a pessoa que é enganada, que é meio ingênua, né? É só um sinônimo, tá? E na verdade, aparentemente, Bolsonaro estava carregando uma muamba, né? Uma muambinha da pesada, né? Então tá todo o resumo aqui, o pai do tenente-coronel Cid, né, o senhor Sidão, tá aqui, que se autofotografou na frente da caixa de uma
uma estátua de um coqueiro, que aliás feia para um caraca também, né? Como são feias essas coisas, né? É feio, mas vale dinheiro, tá? Você fica rindo, mas o negócio lá da Palmeira, tá aqui até, ó, que o Bolsonaro ganhou lá, ó. Tu fica rindo, mas isso aqui vale mais que o teu Corsa 2014, tá? Ou 2004 até, né? Mais, vale mais. Tá? Então não adianta rir, não. Então dá uma olhada lá, porque fizemos um resumo enorme mesmo lá na newsletter agrandeguerra.com.br. Mauro Cid está sem advogado, a situação do militar se complica ainda mais, diz aqui a revista Fórum. A situação de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, que está preso desde maio, se complicou ainda mais. O advogado Bernardo Fenelon deixou a defesa do militar. Segundo informações do jornalista Lauro Jardim, lá no jornal O Globo, a versão oficial é que o motivo da saída de Fenelon, no caso Mauro Cid, é por foro íntimo, e sua decisão teria sido comunicada ao militar nesta terça-feira passada, ou seja, antes das novas revelações que complicaram ainda mais a vida do Mauro Cid. O Lauro Jardim trouxe essa notícia e colocou, na verdade, aqui também os motivos objetivos para que isso possa ter acontecido, né? O criminalista avaliou que o ex-faz-tudo do Jair Bolsonaro, Mauro Cid, mentiu ou omitiu para ele, para o advogado, né? O que, em geral, advogados não aceitam, né? Porque se você vai fazer a defesa de alguém, você tem que falar a verdade, por mais feia que ela seja, e aí o advogado vai tomar lá o seu caminho ético, né? Se vai ajudar você a mentir, ou se vai falar, ó, meu camarada, você tá enrascado aqui, a melhor coisa que você faz é admitir isso, e a gente vai tentar fazer com que aquilo se resolva dessa e dessa maneira. Há advogados e advogados, né? A gente sabe como são essas coisas. Tem profissional bom em todas as áreas. Na advocacia tem profissional bom e ruim também. Né? Não estou aqui falando mal do direito de defesa de ninguém. Eu estou dizendo que tem advogado que depois que escuta o cliente fala, beleza, eu vou te ajudar a mentir nessa história aqui. Tem pra caramba, inclusive, né? E tem advogado que não faz isso, que na verdade é o que não deveria fazer de fato, né? Chega lá e fala, ó, meu camarada, você pegou esse negócio? Putz, mandou pro seu pai o relógio? O seu pai vendeu nos Estados Unidos? Pois é. Você mandou o Frederic Vassef depois para os Estados Unidos para recomprar o relógio? Então, cara, olha, temos que falar essa história, você tenta reduzir a sua pena, mas dá a real aí. Conta a verdade, vamos dar a real, né? E aí o advogado, aparentemente, o Mauro Cid mentiu ou omitiu informações para o advogado e o advogado pulou fora. Este seria um motivo suficiente, segundo diz aqui o Lauro Jardim, mas havia um desconforto também com o que uma pessoa a par da situação descreve para o Lauro Jardim. Isso é uma operação em off, como eu sempre falo aqui, né? Explicando o que é um off no jornalismo. Vocês não têm obrigação nenhuma de saber, então eu sempre explico. Off é quando alguém, uma fonte, fala algo para o jornalista sente-se confiante para publicar aquela informação sem dizer quem falou. Tá? Então isso é um chamado off the record. Então seria uma coisa que alguém fala para você que não está sendo gravada, né? O off the record virou uma expressão, não necessariamente não está sendo gravada, mas é algo que alguém conta para o jornalista e diz o seguinte, eu não quero aparecer, eu estou te contando isso, você faz o que quiser com essa informação. Então o Lauro Jardim está trazendo essas informações off the record, não tem nenhuma fonte a qual a gente pode recorrer para tentar entender, é verdade, é isso ou não é. O advogado descreve a situação, né? Uma pessoa ligada ao caso descreve a situação do Mauro Cid em relação à sua defesa como um caso de muita conversa paralela. Ou seja, um número excessivo de tentativas de interferência de pessoas ligadas a Cid na estratégia da defesa. No fim de semana, o Cid recebeu algumas indicações firmes de criminalistas para substituir Fenelon. Mas o martelo ainda não foi batido. O que são indicações firmes? Né? Tem palavras que ficam sobrando nos textos, né? Indicações, né? Alguém receberia indicações não firmes de advogado? No caso, é só, te indico esse cara aí, eu não sei muito nesse cara. Acho que não. Então não é uma indicação, né? Se alguém vai lá indicar um advogado para o Mauro Cid numa hora dessa, é firme, né? Uma matéria interessante e curiosa da revista Fórum, foi publicada na sexta-feira já. Ela parece bobinha quando a gente lê, mas ela mostra várias coisas, inclusive uma coisa que a própria Jandira Fegali falou, sobre o registro ou não de presentes que o Bolsonaro ganhava enquanto presidente da República. A Fórum publicou o seguinte, militar que liberou Rolex para Bolsonaro insistiu para registrar um urso de pelúcia. Aí, o Bolsonaro, ele foi visitar uma exposição chamada Expo Londrina, lá em Londrina, né?
E um e-mail desses e-mails que foram salvos aí na conversa da ajudância de ordens do Bolsonaro, os 17 mil e-mails, né, que foram recuperados, vários deles inclusive da caixa, da lixeira, né, tem e-mail ali do Mauro Cid, tem e-mail de outros ajudantes de ordem. Entre eles, do senhor Crivellati, já falamos nele aqui, né, o Osmar Crivellati, que era também tenente, aliás, vocês sabem, todo mundo envolvido nessa coisa toda aqui é tudo militar, tá, pra gente lembrar sempre, né. Os militares estão chocados com o que aconteceu com o Bolsonaro. Não estão chocados coisa nenhuma, vocês não venham mentir pro povo, tá bom? Não tem ninguém chocado, olha assim, ó, mas nem as pedras do jardim do QG do Exército em Brasília estão chocadas com o que aconteceu. Vocês não mintam pra gente, tá bom? Vem militar aí querendo dar uma de bom moço agora, né, o último a saber. Nossa, eu sou a pessoa traída na relação, eu sou o último a saber. Jamais imaginaria. Por favor, senhores. Vocês apoiaram a candidatura do Bolsonaro, que se elegeu graças ao apoio do Exército também, não foi só vocês que elegeram o Bolsonaro, foi uma confluência de fatores, né? Tem Lava Jato, tem ligação com igrejas evangélicas, tem a tal da luta anticorrupção, tem antipetismo, tem um monte de coisa aí. Tem imprensa, tem um monte de coisa. É claro que vocês não criaram o Bolsonaro do nada, até porque o Bolsonaro vem se elegendo há 30 anos e os senhores não conseguiriam criar um candidato que não tivesse força eleitoral. Então, tudo bem. Ninguém aqui está dizendo que os senhores inventaram o Bolsonaro do nada e fizeram isso sozinhos, mas apoiaram. Apoiaram e foram para o governo, aliás. 6.500 militares no governo Bolsonaro, mais do que na época da ditadura militar, não esqueçam disso. Principais cargos de ministério, agência reguladora, estatal, tudo na mão de militar. Ministro, secretário executivo, gerente de não sei o que, tudo militar. Então assim, ó, impressionados os senhores não estão. Tá bom? Não vem de papinho pra cima da gente. Todo mundo envolvido nesse rolo das joias do Bolsonaro é militar. Todo mundo. Não tem um civil que eu me lembre. O cara que trouxe... Vamos ficar no caso só das joias da Arábia Saudita. Rapidão aqui, ó. O cara que trouxe as joias pro Brasil, militar. O cara que recebeu as joias no quarto lá na Arábia Saudita, militar. Bento Albuquerque e o assistente dele, né? O cara que tentou recuperar as joias em Guarulhos, militar. O cara que mandou recuperar as joias em Guarulhos, militar. O avião que transportou o cara que foi tentar botar a mão nas joias em Guarulhos, militar. O Bolsonaro, militar. A ajudância de ordens do Bolsonaro, todos militares. Então assim, ó, surpreso os senhores não estão. Não venham de papinho pra cima da gente, tá bom? Todo mundo sabia o que estava acontecendo, menos vocês. Por favor, né? E aí, esse e-mail da Fórum, ele mostra que o Osmar Crivellati mandou mensagens para o staff do Bolsonaro, onde ele diz o seguinte, ó: olá, sou o tenente Crivellati, da ajudância de ordens do presidente da República. Estive com ele na Expo Londrina na sexta-noite, onde ele recebeu um urso de pelúcia. Tá escrito, juro por Deus que está escrito aqui, tá? Essa história toda, ela é uma história maravilhosa, vocês sabem disso, né? A história toda é incrível. Onde ele recebeu um urso de pelúcia. Isso aqui é mensagem oficial do ajudante de ordens do Bolsonaro, tá? Tá aqui, ó, urso de pelúcia. Acaba que eu tenho que seguir um protocolo de registro dos presentes recebidos pelo presidente. Para isso, preciso de alguns dados de quem o presenteou. Já tentei contato pelo Messenger, mas não tive uma recepção muito amigável. Inclusive, acho que fui bloqueado. No fim das contas, se não receber respostas dos senhores ou senhoras, tratarei o presente como se fosse de algum popular e não restará registro da sua pessoa e empresa. Se o caso for de segurança, como mencionado no Messenger, por favor me chame em um dos telefones abaixo ou me envie um telefone de contato para que eu possa explicar o processo, diz o militar, aparentemente irritado e impaciente para inventariar o mimo. Então, os malucos até bloquearam o maluco lá do cara, essa galera, né? A gente foi governado pelo Zap, né? Aqui tá cada vez mais explícito, né? É o governo do Zap. Aí o cara não quer falar com o cara vai lá e bloqueia o maluco, né? O cara é só o ajudante de ordens da presidente da República. Então, assim, ó, tinha assim, protocolo para registrar dos presentes que o Bolsonaro recebia até ursinho de pelúcia. Então, aquele e-mail que nós publicamos, inclusive em primeira mão, a Heloísa Vilela, no ICL Notícias, primeira edição, mostrando que os ajudantes de ordem falaram
que as tais das pedras preciosas, que é um outro caso, não é nem o caso das joias aqui, isso é um outro caso. Para vocês verem como a coisa foi andando, né? Virou assim, o final do governo Bolsonaro virou um pau pra tudo, né? Virou o come-come. É o Pac-Man, né? O Bolsonaro virou o Pac-Man no final do programa. Só procurando a cerejinha na tela, né? Os caras falaram a não registrar os presentes, as pedras preciosas. Então tinha sim uma deliberação de registrar tudo o que o Bolsonaro recebia, até ursinho de pelúcia. Então não venha com papo de que não registrou, esqueceu, não era para registrar, aquela coisa toda, né? Como falou a Jandira Fegali, inclusive lá na CPI, tem até boné registrado nos presentes do Bolsonaro. Não vai ter pedra preciosa, não vai ter Rolex, não vai ter joia, não vai ter relógio que vale 800 pau no mercado, 800 mil reais um relógio, tá? E aí a gente começa a explicar a casa do Flávio Bolsonaro de 6 milhões em Brasília, né? Mansão da família Cid em Los Angeles, casa da família Cid em Miami. Começa a explicar minimamente de onde vem essas coisas, aparentemente, né? Ou tem outra fonte esse dinheiro que a gente não descobriu ainda, também não sabemos, né? Afinal de contas, o avião presidencial andou transportando outras coisas aí durante o governo Bolsonaro. Não só joias. Tá bom, gente? Ó, esse caso vai andar, viu? Eu acordo cedo todos os dias. Vocês eu não sei. Então eu só vou dizer uma coisa. Fiquem ligados no Desperta ICL. Todos os dias, às 7 horas da manhã. Porque eu tenho a sensação que a gente vai saber de alguma coisa muito cedo nos próximos tempos. Então assim, eu 5 horas da manhã, 5 e meia no máximo, né? Tô em pé já. Vocês eu não sei. Eu sugiro que vocês aproveitem esse momento, já que o Bolsonaro trouxe tanta coisa de ruim para todo mundo, eu vou fazer uma sugestão. Quer ver um legado bom do governo Bolsonaro? Vou deixar uma dica para vocês. Comecem a acordar cedo. Mudem a rotina de vocês. Façam uma rotina mais saudável, né? Vá para a cama mais cedo. Acorde muito cedo, acorde às 5, não precisa ser às 5 horas da manhã. Pode ser às 6. Não pode ser muito depois das 6, tá? Porque geralmente o horário é ali entre 6 e 7. Tá bom? Então não assim, não muito depois das 6. Mas pegue, veja pelo lado bom da vida, né? Como diz aquela propaganda da Giovanna Antonelli, né? Bolsonaro tem, quantas letras tem o Bolsonaro, Jimmy? 8 letras, sei lá. Bolsonaro, sei lá, 10, não sei. Essa matemática não é comigo. Né? Bolsonaro tem 10 letras, né? E sei lá, é isso aí, 10 letras, Jimmy, né? Vai pra cadeia também, né? Não sei, vai pra cadeia tem 10 letras, Jimmy? Vai para a cadeia, talvez. Né? Então, mude os seus hábitos, acorde mais cedo nas próximas semanas. Eu tenho certeza que isso vai fazer bem para cutis de vocês, para o humor, tá bom? Eu vou estar por aqui. Quando vocês acordarem, eu já estou por aqui. Né? Então a gente vai saber das coisas. Ai, ai, como a vida é engraçada, né? A FGTS perdeu 2,3 bilhões com o programa criado por Bolsonaro para se reeleger. Isso aqui foi noticiado no ano passado, mas agora tá aí o tamanho do rombo, né? Foi avisado, inclusive, durante a eleição. O Jair Bolsonaro fez o possível, diz a revista Fórum, e o impossível para se reeleger em 2022, mas ainda assim saiu derrotado nas urnas. Desesperado com uma hipótese que à época era mais provável, né? De perder as eleições, o ex-presidente concebeu um plano, entre aspas, infalível, usar o robusto FGTS, um fundo público que serve para proteger os trabalhadores, num programa de microcrédito que oferecia R$1.000 para qualquer cidadão, até mesmo com o nome sujo na praça, e R$3.000 para microempresas em qualquer situação. Esse programa foi feito, vamos lembrar, durante a eleição do ano passado. Na verdade, foi uma distribuição de dinheiro que o governo Bolsonaro fez para tentar comprar voto, né? Liberou, abriu. Eu não estou dizendo aqui que não tem que dar crédito para a pessoa que não tem grana, não, gente. Pelo contrário. A grande questão é como isso foi feito, de onde o dinheiro foi tirado, né? E quando foi feito. Essa é a grande questão. Como não tinha critérios mínimos seguros, já que está pequena essa fonte aqui, já que os valores eram repassados para qualquer mal pagador, 3 bilhões foram usados por meio da Caixa Econômica Federal para tal concessão de crédito, mas ao menos 1 bilhão
Menos de 1 bilhão retornou para os cofres da instituição. Resultado, cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais em prejuízo por conta dos inadimplentes, porque o dinheiro foi despejado sem nenhum critério. O único critério é fique feliz, vote em mim. Esse era o critério que tinha na eleição, né? Em relação aos contratos inadimplentes, a Caixa informa que continua atuando na recuperação destes recursos, com o propósito de minimizar os prejuízos ao FGTS. Além disso, a presidência da Caixa determinou a abertura de auditoria interna para apurar os fatos relacionados à operação de microcrédito com garantia do FGTS, respondeu o Banco Público a uma consulta da reportagem da Folha sobre o calote. Concedido por meio do aplicativo da Caixa Tem, 3 bilhões usados por Bolsonaro no programa eleitoreiro foram colocados pelo FGTS no chamado FGM, o Fundo Garantidor de Microfinanças, no final do primeiro trimestre de 2022. Mas menos de 1 bilhão, como já disse a Fórum aqui, retornou até agora. À época, a Caixa era dirigida pelo Pedro Guimarães, ex-presidente que caiu por escândalos de assédio sexual. E o programa de microcrédito foi usado, os montantes foram usados do FGTS, né, e teriam sido idealizados após viagens dele a Bangladesh, Colômbia, Quênia, México e Peru, onde existiriam programas semelhantes. Muito bem, quem saiu no prejuízo disso tudo aí foi a Caixa Econômica Federal e também o FGTS. Como eu sempre digo aqui, em eras passadas, assim, ó, na época dos dinossauros, na época no período mesozoico, né, no período mesozoico, isso aqui dava impeachment de presidente da República, né? Vamos lembrar as pedaladas fiscais, que aliás depois foram legalizadas, né, no governo Temer, né? Pedalada deixou de ser crime, né? O grande crime das pedaladas, que era basicamente você pegar empréstimo da Caixa, né, ou do Banco do Brasil, colocar em algum outro lugar e falar, paga o ano que vem de novo. E o dinheiro de fato retornou para os bancos. Nesse caso aqui, esse dinheiro, gente, sumiu. Isso aqui é dinheiro que foi parar na mão de um monte de gente que agora eventualmente não tem nem como pagar. Ou na mão de caloteiro mesmo que pegou e falou, vou pegar, não vou pagar mesmo. Tá? De 1.000 a 3 mil reais por pessoa ou CNPJ. Esse dinheiro, ó, foi embora. Vai acontecer alguma coisa com essa gente aqui? Sei não, né? CPI do 8 de janeiro, base do governo quer investigar caso das joias e pretende convocar o Vacef e o Lorena Cid. O Lorena Cid é o pai do Cid, tá? Temos dois Cid, né? Temos a família Cid envolvida. O Lorena Cid é o popular Cidão, tá? Então, o Vacef é o advogado aquele, o Better Call Saul, né? O cara, o advogado lá do Breaking Bad. E o Lorena Cid é o pai do tenente-coronel Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro. O Lorena Cid, que é o Cidão, é o cara que aparece na foto, no reflexo da foto, né? Da caixa do coqueiro dourado, tá? Então, a CPI vai tentar convocar esses dois agora. O Silvinei Vasquez, preso suspeito de influenciar nas eleições, está processando quem duvida de suas ações. Na lista de processados já tem políticos como André Janones e Gleisi Hoffmann, figuras públicas, e também o Walter Casagrande Júnior, o ex-jogador de futebol e comentarista, né? Então, o Silvinei está lá preso, mas quem falar que ele está preso pelo motivo pelo qual ele foi preso, né, está sendo processado por ele. Então, não falem que o Silvinei Vasquez foi preso por tentar melar as eleições, tá, gente? Não falem que o Silvinei Vasquez foi preso por tentar ajudar o Bolsonaro em um golpe para destruir as eleições, para evitar que o Lula assumisse. Não falem que o Silvinei Vasquez foi preso por tentar evitar que eleitores do Lula votassem no Lula e, desse modo, o Lula perdesse a eleição e o Bolsonaro ganhasse. Não podem falar isso. Quem falar isso vai ser processado. Diz aqui o Anselmo Góes, lá na sua coluna no Globo. Gente, lá na Argentina a coisa ficou feia. Eu não sei quem acompanhou ontem, a imprensa brasileira está acompanhando isso meio de lado, assim, né? Meio colateral. É engraçado, né? Eu não estou dizendo aqui que as coisas são iguais e nem nada disso, mas eu só quero fazer uma ponderação. É engraçado, comparem a cobertura até hoje de guerra da Ucrânia com eleição argentina. Vocês vão ver a discrepância. E tem que cobrir a guerra da Ucrânia menos, Leandro. Não, não é isso. Tem que cobrir a eleição da Argentina mais. A cobertura é ruim, né? O Brasil já praticamente não tem nenhum correspondente lá na Argentina. Quem está lá ainda hoje é o Ariel Palacios. Eu não sei se tem mais algum. A Silvia Colombo, que era a última que estava lá, foi embora também. Eu não sei
se agora na eleição, a Délis Ortiz morou muitos anos lá também, né? Já não está mais lá, né? Então, não sei se agora na eleição a imprensa brasileira vai mandar alguém, mas está acontecendo um terremoto na Argentina. A Argentina, nesse momento, vivendo uma inflação de 114, 115, 116%, né? E ontem aconteceram as primárias. Javier Milei surpreende e lidera primárias dominadas por direita na Argentina. Eu diria surpreende mais ou menos, mas ontem acompanhando a cobertura na imprensa argentina, eu fiquei surpreso como eles ficaram surpresos. Eu sinceramente, quem acompanha aqui o Desperta sabe, eu já falei muito sobre o Javier Milei, sobre as eleições na Argentina. Eu estive na Argentina 2 meses atrás, fiquei uma semana lá, fiz o programa de lá, aliás. Não me surpreende o Milei ter feito votação como fez, mesmo. Falei no programa aqui, eu não estou falando agora, não é engenheiro de obra pronta não, né? Eu não tenho obrigação nenhuma de acertar e errar sempre, também não é nem o ponto aqui da conversa. Eu estou dizendo, eu falei no programa aqui, quem acompanha o Desperta vai lembrar, quem lembra pode até comentar na caixa aí. Eu falei, os argentinos não estão entendendo o que está acontecendo na Argentina, porque a gente viu esse filme no Brasil em 2017. O Javier Milei, para quem quer entender um pouco mais, aqui ó, isso aqui é o resultado da eleição, tá? Essa eleição não é a eleição, mas ela é importante para a eleição. Vou explicar rapidamente. Isso aqui é o passo que eles chamam, tá? Que são as primárias abertas e obrigatórias, tá? Então isso aqui é, a população vai às urnas, é obrigatório o voto, então todo mundo tem que ir votar. Ontem teve uma abstenção forte, teve uma abstenção de 27, 28%, se eu não me engano. Mas vejam, é 60% da população da Argentina, mais, né, indo para as urnas. Eles vão lá votar para escolher o candidato das alianças, né? Seria dos partidos, mas não são só os partidos, né? São os blocos, né? Por que o passo é importante? Porque geralmente, até hoje, desde que o passo foi criado, essas primárias em 2011, geralmente quem vence o passo vence a eleição. Por quê? O povo está indo às urnas, isso aqui é como se fosse uma grande amostragem. É uma pesquisa, só que uma pesquisa com voto. Então a população foi para as urnas. O que vocês estão vendo aqui no mapa da Argentina em roxo é a votação do Javier Milei. Isso aqui é tudo votação do Javier Milei, gente. Olha aqui, ó. Olha o mapa argentino aqui, ó. Quase que tomado pela onda Milei. Resultado final, agora a gente tem 97,39% das urnas apuradas na Argentina. A coligação do Milei, La Libertad Avanza, fez 30% dos votos. O Juntos por el Cambio, que também é direita, fez 28,27% dos votos. O Juntos por el Cambio tinha 2 candidatos que disputavam essas primárias para saber quem será o candidato agora deles na eleição. Venceu a Patrícia Bullrich, ganhou do prefeito de Buenos Aires, o Rodríguez Larreta, Horácio, né, o nome dele. A Patrícia Bullrich, ela não está muito longe do Javier Milei nas coisas que fala e que pensa. E o terceiro convocado foi o União pela Pátria, que é o candidato atual do atual governo, o Massa. O Massa, ele é ministro da Economia. Então vejam só, extrema-direita em primeiro, direita tradicional com ventos muito fortes de extrema-direita em segundo, com a Patrícia Bullrich, e a esquerda peronista, kirchnerista da Argentina em terceiro, com o Massa. Pouca gente esperava que o Milei fosse vencer as primárias, mas imaginavam que ele faria uma votação expressiva. Tinha pesquisas que falavam em 20%, acabou fazendo 30%. Para quem quer conhecer o Milei, a gente separou 3 vídeos, tem muito mais, tá? Mas a gente separou 3 vídeos. Primeiro a gente vai colocar o vídeo que a gente tocou no começo do programa. O Milei ontem abrindo o discurso dele logo após o fechamento das urnas. É um vídeo curto que mostra, dá uma resumida no que é o Javier Milei. Vamos lá, Jimmy. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Isso aí foi ontem, no que a imprensa argentina chamou de bunker do Milei, né? Ele estava reunido lá num hotel em Buenos Aires. Viva la libertad, carajo, né? E falar palavrão e tal é a tônica do Milei. O Milei é um cara, para quem quiser conhecer ele um pouquinho mais, tem uma matéria da revista Piauí, publicada aí na edição de julho,
né, pela Silvia Colombo, que foi correspondente da imprensa brasileira em Buenos Aires durante vários anos, né? E assim, palavrão é mato pro Milei, tá? O Milei é um economista de quinta categoria, ele é conhecido como Bolsonaro argentino, não é bem isso, mas eu entendo o atalho para explicar, tá? Então, se a coisa ficou muito complexa, tudo bem, é o Bolsonaro da Argentina. Não é exatamente a mesma coisa, não tem esse tom militarista tão forte, não tem uma aliança com parte importante dos evangélicos, que não tem esse peso na Argentina, o exército também não tem esse peso lá, né? O exército argentino foi desmontado no final da ditadura militar, não tem dinheiro para mais nada, né? Então, não é exatamente a mesma coisa, mas tem um sentimento antipetista, que na Argentina é um sentimento anti-kirchnerista, né, antiperonista. Tem essa questão importante o Milei fala muito em destruir a casta, né? A casta é o que o Bolsonaro falava aqui de sistema, né? O sistema, os políticos. O Milei falou ontem no seu discurso como vencedor das primárias que não há solução pela política, que os políticos têm que ser expulsos. Então, assim, é aquele pacote da extrema-direita que a gente viu no mundo nos últimos anos, né? De Trump, de Bolsonaro, de o italiano, aquele que ganhou também, Matteo Salvini, que saiu depois, que aí voltou agora, né, com a Meloni. Tem isso, Dio, Pátria Família, Deus, Pátria Família, tem esse discurso do Milei também. A gente vai mostrar um outro trecho do discurso dele de ontem, pra vocês terem uma ideia. Roda aí pra gente colocar, Jimmy, o segundo vídeo pra galera ter uma ideia também. Lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo. Então, basicamente é isso, né? O fim da casta, o que ele chama de casta, é o que o Bolsonaro chamava de sistema no Brasil, tá, gente? E dizer que ele não era do sistema, ele também disse que não é do sistema. Fala que justiça social é aberração e outras coisas. A gente vai mostrar mais um vídeo dele aqui mostrando, por exemplo, os ministérios que ele quer acabar na Argentina, né? Então, assim, ele faz um diagnóstico, que é aquele diagnóstico do revoltado, né? Parece um moleque de 15 anos querendo quebrar o quarto. Isso chama a atenção de muita gente que está de saco cheio da política, como aconteceu no Brasil, como aconteceu na Itália, como acontece na França, como aconteceu nos Estados Unidos. É um fenômeno mundial. Na Argentina está chegando um pouco atrasado. As opções dele para o futuro são populistas e estapafúrdias. Ele fala em fechar o Banco Central. Ele aparece na televisão rasgando moeda de peso. Diz que vai circular dólar na economia, materialmente o dólar, né? A Argentina não tem condição de fazer isso, a gente não tem condição de importar dólar, esse dinheiro não existe, isso não vai acontecer desse jeito. Até os economistas ultraliberais argentinos dizem isso. Nem mesmo a casta financeira argentina acredita no que esse cara está falando, ao mesmo tempo em que fizeram um jogo duplo, né? A imprensa mainstream argentina e a casta financeira, né, e parte da casta política de direita tradicional argentina fizeram um jogo duplo e colocaram umas fichinhas no Milei também, caso a Patrícia Bullrich, que é a direita mais tradicional, não tenha força para ganhar a eleição. Então fizeram esse jogo duplo, como foi feito no Brasil, aliás, né? Tentaram levar uns candidatos da direita tradicional aí, não conseguiram e no final das contas todo mundo embarcou na candidatura do Bolsonaro. Na Argentina deve acontecer coisa parecida, até porque ficou tarde para tentar salvar essa eleição. É improvável que o Milei não chegue no mínimo no segundo turno. Pode ter segundo turno na Argentina sim, tá? O candidato no primeiro turno, para ganhar, ele tem que fazer 45% dos votos. Aí não tem segundo turno. Ou tem que fazer 40% dos votos, no mínimo, mas tem que ter uma distância de 10 pontos percentuais para o segundo. Como a eleição está embolada, tem uma possibilidade grande de que haja um segundo turno. A grande questão é o seguinte, nós vimos com o Bolsonaro e vimos em outros lugares do mundo. Uma onda como essa, de revolta, com soluções populistas, falando as coisas que o Milei fala, né? Agressão a jornalistas, tem no comitê, perto do comitê dele, xingamento de autoridades públicas, palavrão pra caramba, sabe, soluções populistas que vão botar dólar aqui, tudo vai melhorar, xenofobia contra imigrantes de segunda classe, né, bolivianos, venezuelanos, os imigrantes que estão ali, principalmente em Buenos Aires, então, tudo que a gente já viu, tudo.
todo o caldeirão, todo o playbook, como chama, que a gente já viu, o Milei está fazendo. Ele é um economista de quinta categoria, era um cara que ninguém conhecia, começou a ficar conhecido mesmo fazendo umas lives meio bunker do Bin Laden na internet, mas ele ganhou projeção em programas de fofoca. Sabe esses programas de fofoca que tem na televisão brasileira, tipo Sônia Abrão, que passa de tarde? Na Argentina, eles são muito famosos e tem muita audiência, esses programas. Tem vários na televisão argentina, não é um só não, são vários. Se você pergunta na Argentina, programas de fofoca de televisão, as pessoas falam, tem muitos, tem vários. Ele começou a aparecer nesses programas. E ele ficava lá dando dicas de economia, entre aspas, né? Então a dona de casa, o que ela faz com a superinflação, se ela compra manteiga hoje, o que ela guarda, dá para congelar, ficava lá dando esses papos furados. E foi gostando da coisa. Então entre a notícia do novo affair do jogador de tênis, do jogador de cricket ou de polo, né? Ou do salário do Messi, ou do não sei o quê, ou do jogo de futebol da Libertadores, ou biriri borará, tava lá o Milei. Então esse cara, ele ficou muito conhecido por isso também. E aí ele sentiu que tinha esse poder eleitoral, né? É um cara que tem muita gente por trás, inclusive teóricos neoliberais que eventualmente nos últimos meses romperam com ele, mas ajudaram a construir o Milei, inclusive o tal do Paulo Guedes argentino, tá aqui, ó, né? A Argentina fez tudo errado, diz Paulo Guedes argentino, uma entrevista do economista argentino Jorge Luis Espert para o Valor Econômico, 24/10/2019. Esse cara aqui, o Paulo Guedes argentino, ajudou a construir o Milei. 2 meses atrás pulou fora da candidatura Milei, talvez porque se assustou com o tamanho que o negócio ficou. Agora é tarde, né? Então, a gente tem que desfazer daqui a pouquinho a nossa rede. Então, a coisa ficou feia para a Argentina. Vamos mostrar rapidamente, Jimmy, quantos minutos, tem menos de 1 minuto o próximo vídeo? Tem. Então vamos lá, a gente vai mostrar um vídeo mostrando o que o Milei pretende fazer no governo com os ministérios dele. Prestem atenção nos ministérios que ele quer extinguir, vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos lá. Foto del Estado que tenemos hoy. Turismo y deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministério da Infraestrutura. Então vocês viram aí, né? Ministério das Mulheres, fora. Ministério da Cultura, fora. Ministério do Meio Ambiente, fora. Ministério do Esporte, fora. Ministério da Igualdade Social, fora. Ministério do Desenvolvimento Social, fora. Tudo fora. É exatamente o que pega as pessoas achando que tem muito gasto, muita despesa. Ó, a gente tem que desfazer a nossa rede. Muito obrigado, pessoal da TVT, Rádio Brasil Atual e TV Quirimurê. Estamos desfazendo a rede agora, tá bom? A gente volta amanhã. Obrigado. Então, pessoal, é um desastre o que aconteceu na Argentina, é uma confluência de vários fatores, tá? O Milei faz um diagnóstico que, como dizem os italianos, pega alla pancia, né? Pega no estômago das pessoas, que é um diagnóstico de um país que está numa crise econômica severa, não vem de hoje, a Argentina enfrenta crises cíclicas faz o que, uns 80 anos, talvez, né? Ele canaliza essa galera e pega muito votante parecido com o que o Bolsonaro pegou no Brasil. Muito jovem, desiludido, que nunca deu bola para política, que quer derrubar a casta, o sistema, que vê no Milei como uma espécie de anti-herói, que é um cara que é fora desse esquema todo, né? Que vai destruir a política, que vai refundar o país, que vem com essas ideias. Então pega muito essa galera, essa militância de internet, que conheceu ele através de vídeos de YouTube. Então assim, de novo, quando eu fui para Buenos Aires 2 meses atrás, falando com amigos lá, eu falei, olha, a gente já viu esse filme no Brasil em 2017. O que eu temia aconteceu. Javier Milei, o grande vencedor das primárias na Argentina, um fenômeno como esse em 2 meses não se desfaz. O Milei chega no dia 22 de outubro para a eleição do primeiro turno na Argentina com uma força absurda e agora veremos
como a esquerda, que é a grande derrotada das eleições, vai se reorganizar e o que fará a direita tradicional, que chegou ali em segundo lugar, se essa coisa vai andar para algum outro lado que não seja a vitória eleitoral desse maluco na Argentina até o final desse ano. Muito bem, o Desperta ICL está acabando. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Agora vai começar o ICL Notícias, primeira edição, neste mesmo link. Teremos aí 1 minuto e meio de pausa e o programa começa. Não saia daí, não feche a janela. Estaremos de volta daqui a pouquinho. Muito obrigado. Amanhã, 7 horas da manhã, estamos ao vivo de novo. Tchau!